Aconteceu algo nesse domingo que pode mudar completamente o rumo dos mercados. O petróleo abriu em queda forte. Nesta noite de domingo, as bolsas estão subindo com alta muito forte. Bitcoin reagiu na hora, o mercado cripto todo. Vou falar do que está acontecendo, o inesperado aconteceu. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, análise dos eventos geopolíticos e macroeconômicos que estão por trás desse movimento de alta que pode mexer com o mercado durante toda a semana. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo. Vou responder todo mundo. Se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo para dar aquela força. Se você quiser receber notícias em primeira mão, fixado no primeiro comentário deste vídeo, vai ter o link que dá acesso ao canal do Telegram, onde a gente manda notícias e informações importantes em primeira mão. É gratuito. E dito isso, meus amigos, bora falar do que está acontecendo nesta noite de domingo, porque o Bitcoin deu uma bela de uma disparada algumas horas atrás. O motivo a gente comentou no nosso canal do Telegram, já vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Mas o Bitcoin explodiu ali por volta das 18 horas no horário de Brasília, e o motivo principal por trás disso é uma notícia relevante, tá? Uma mudança brutal na direção das coisas que vinham guiando os mercados nos últimos dias. A gente tinha dito já que o Bitcoin deveria ficar nessa faixa de preço entre os 65 e os 60, e no último vídeo a gente alertou, né, que estava com muita carinha ali, principalmente por causa da análise de sentimento, que o Bitcoin poderia ir para os 65. Pois é, meus amigos, ele passou os 65, tá? Ele não só foi como ele passou, e agora ele formou um padrão gráfico muito conhecido na análise gráfica, um padrão extremamente poderoso que é o fundo duplo, que normalmente quando aparece indica a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Mas aqui a gente está falando de tempo gráfico de uma hora, tá? Então é algo curto, não é algo aí que vai durar o resto do ano todo. É coisa para os próximos dias ou para as próximas horas. E o alvo do Bitcoin está lá na região dos 68.300 dólares, que é onde ele pode chegar nos próximos dias, nessa onda desses eventos aí que andaram acontecendo. E, meus queridos, não foi só o Bitcoin que subiu nesta noite de domingo, tá? É um movimento geral do mercado. O SP500 abriu forte alta agora de noite, com quase 1% de alta. Se a gente olhar lá para o gráfico do DXY, o DXY está despencando nesta noite, abriu em queda forte, que pode fazer o dólar cair no Brasil amanhã. Isso pode fazer com que o ouro suba, tá? Geralmente o ouro anda na direção contrária do dólar. E a principal razão é o petróleo, que caiu forte por causa dessa notícia nesta noite. Tá? Petróleo abriu em mais de 3% de queda com as últimas notícias. Aparentemente ele está formando um padrão que a gente alertou que ele poderia formar, que é um topo duplo, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e o alvo para o petróleo estaria ali na região de aproximadamente 66 dólares. Tá? Se o petróleo realmente cair para aquela região novamente, a gente vai ter um alívio nessa situação da inflação que andou apertando o Fed nos últimos meses, né, impossibilitando a gente ter um corte de juros em 2026. E com isso, com essa mudança de direção do mercado, fica mais fácil de a gente ter aí um alívio nas bolsas. Petróleo caindo ajuda a reduzir a inflação, e é o que parece que vai acontecer aí para os próximos dias, se as coisas continuarem do jeito que estão. A notícia a qual eu estou me referindo, que mexeu com o mercado hoje, pessoal, foi essa notícia de acordo de paz entre Irã e Estados Unidos, meus amigos. Ali por volta das 16h05, o primeiro-ministro do Paquistão anunciou que os Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo e declararam a interrupção imediata das operações militares, incluindo a situação no Líbano entre Israel e Hezbollah. Tá? Depois, o Donald Trump também postou na rede Truth Social, a rede social dele, dizendo que o acordo foi concluído e que autorizou a remoção do bloqueio naval sobre o Irã. Isso é um grande feito, tá? Comparado à situação que estava nos últimos dias. Trump disse que o Estreito de Hormuz deve ser reaberto, tá? Só que isso aí mais tarde, algumas autoridades iranianas falaram que só na sexta-feira. E a notícia é positiva, né, pessoal? Essa notícia que saiu ali por volta das 16 fez o Bitcoin subir, as criptomoedas subiram na mesma hora, tá? Depois a gente postou lá no canal, no Telegram, a notícia que saiu ali antes das 19 horas de que o acordo foi confirmado por autoridades iranianas. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã
confirmou o memorando de entendimento e disse que a assinatura oficial ocorrerá na próxima sexta-feira na Suíça, tá? Ele também falou sobre o processo de remoção do bloqueio naval americano e falou que vai ser ainda nesta noite, então já deve estar acontecendo. Aí depois o petróleo abriu às 19 horas em queda forte, tá? Mais de 150 milhões de dólares em posições short que estavam apostando na queda do Bitcoin foram liquidadas com essa subida. Ainda existe dúvidas aí se Netanyahu e se Israel vão retirar as forças do Líbano, como algumas cláusulas do acordo parecem estar indicando, né? E a agência Tasmin informou mais tarde, aí por volta das 19h40, que o Estreito de Hormuz só será reaberto na próxima sexta-feira após a assinatura do memorando, tá? E depois, agora há pouco, às 21h, saiu uma notícia de que a autoridade dos Estados Unidos negou a alegação de que o Irã receberá 12 bilhões de dólares que estão congelados antes de cumprir as obrigações. Tá? Isso aí ainda é um assunto que está sendo discutido, mas fato é, pessoal, notícia excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas, notícia aí que tende a trazer aí uma aura mais positiva, uma queda no preço do petróleo que deve ajudar as bolsas, tá? E, meus amigos, essas notícias foram todas transmitidas através do nosso canal do Telegram, que é uma excelente fonte para você acompanhar notícias que impactam os mercados globais e as criptomoedas em primeira mão. Vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar, tá? Esse aqui é o QR Code que dá acesso ao canal no Telegram. Se você está assistindo da televisão, é só você abrir seu celular, escanear esse QR Code, que você já vai direto para o nosso canal no Telegram. Tem o link fixado no primeiro comentário deste vídeo, também aí embaixo. E, enfim, essas notícias aí foram as que mexeram com o mercado, mas preparem-se, porque a semana promete uma certa agitação. Quarta-feira é dia de reunião do Fed, é dia de pronunciamento do novo presidente do Federal Reserve e a gente pode ter o mercado agitado, tá? Não é esperado mudança nas taxas de juros nessa reunião, mas lembrando, estamos no mês de junho, quando é divulgado o famoso dot plot, as projeções econômicas do Fed, que trazem uma das visões mais importantes sobre o que o Fed vai fazer com as taxas de juros nos próximos meses, o que eles esperam para a inflação, para o mercado de trabalho, e provavelmente isso mudou de março para cá, por causa desse conflito que se estendeu bastante, né? A gente tem hoje uma inflação que está muito elevada nos Estados Unidos e no mundo todo, e o mercado vai estar de olho às 15 no horário de Brasília da próxima quarta-feira, dia 17 de junho, quando esse documento sair, porque está todo mundo querendo saber como vai ficar a situação. Amanhã, na segunda-feira, a gente não vai receber, a gente não vai ter eventos importantes, está terça-feira também não, eventos programados aos quais eu me refiro, está no calendário, mas análise de sentimento, meus amigos, do Bitcoin deu uma bela mudança aí nas últimas horas. O long short ratio, ele está até estável ali na região de 1.4, 1.3, mas o funding rate começou a cair aí na parte da noite com essas notícias e com o pessoal começando a ser liquidado, tá? A galera da operação short andou saindo do mercado aí depois dessas notícias. O Open Interest está estável aí nas últimas horas, sem grandes mudanças. Então, da análise de sentimento, a gente não consegue tirar muita coisa, como a gente conseguia tirar na última sexta-feira, quando a gente viu que estava tendo uma mudança, indicando que o Bitcoin poderia buscar a região dos 65 mil dólares. Tá? Mas se a gente olhar essa análise de sentimento aqui, ela ainda dá um pouco de espaço para o Bitcoin subir, porque não há aqui um long short rate muito alto, o pessoal não está muito alavancado apostando na alta até agora. E a gente não pode deixar de falar dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, né, meus amigos? Porque hoje a Ethereum fechou com uma alta de 2,64% neste domingo, tá? Ethereum, gráfico semanal dela, deu uma estagnada ali na queda dos últimos dias, né? A semana anterior tinha sido de queda forte e essa última já foi uma semana que fechou com 2% de alta. Mas não se enganem, meus amigos, o gráfico da Ethereum ainda está apontando para a região dos 1.100 dólares. Só que eu não acho que isso aqui vai ser rápido, tá? Eu acho que isso aqui pode demorar semanas ou até meses, já que a gente teve essa mudança acontecendo agora nos mercados. Ainda é muito cedo para falar que é uma mudança, né? Porque durante a semana a situação pode escalar de uma hora para outra entre Israel e Irã, ou Irã e Estados Unidos, e aí a coisa sai do controle, o acordo vai para o brejo. Pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Mas parece que estão chegando no entendimento
E o gráfico da Ethereum está prestes a formar um padrão conhecido como Adão e Eva. Também dá para considerar um fundo duplo, os dois teriam o mesmo alvo aqui. O alvo seria ele na região dos 1.840, caso ocorra um rompimento para cima dos 1.700, tá? Ainda não aconteceu, tá? Então, Ethereum aí está estável, com possibilidade de subir, mas vai depender do resto do mercado. Solana subiu bastante nesta noite, meus amigos. No último vídeo a gente já tinha alertado que ela parecia estar rompendo para cima um fundinho duplo ali, formando um fundinho duplo com alvo no 74, e essa noite ela já chegou ali no 71, ela rompeu hoje ali para cima. Esse fundinho duplo tem espaço para subir até o 74 ali, mas não há sinais de que ela vá muito além disso. Lembrando que a região ali do 76 é uma forte barreira para Solana agora, uma grande região de resistência. E para os próximos meses a tendência ainda segue sendo Solana buscar a região dos $40, tá? Outra moeda importante, meus amigos, AVAX fechou em alta nesse domingo também, tá com essa notícia. A tendência, a AVE, me desculpem, tá pessoal, toda vez eu confundo AVAX e AVE. AVE estagnou ali nos últimos dias na região dos $60, que era o alvo daquela flâmula que ela já tinha atingido nos últimos dias, e agora o alvo para AVE está lá na região dos $71, tá? Então tudo indica que AVE vai para os $71 nas próximas horas ou dias, e não quer dizer que ela vá subir muito mais que isso, tá? Mas por enquanto é o alvo inicial. Token Hype, meus amigos, como de costume, uma moeda extremamente traiçoeira para análise gráfica, estava formando um ombro cabeça ombro com alvo nos 41 nos últimos dias e virou para alta hoje, tá? Não tem aqui um padrão gráfico confiável, por enquanto dá para forçar a barra aqui e falar em ombro cabeça ombro invertido, mas sinceramente, pessoal, é uma moeda tão traiçoeira de análise gráfica que eu não sei se ficar tentando enxergar padrões aqui para ela vai resolver muita coisa, tá? Essa moeda é extremamente traiçoeira, pessoal. Ela faz padrões e muda de uma hora para outra, tá? AVAX, meus amigos. AVAX também teve um domingo de alta, fechou ali numa alta até leve, tá? Mas não formou aqui nenhum padrão gráfico indicando alta. E para os próximos meses, a tendência da AVAX ainda segue sendo buscar a região de 1,20, que é um alvo aí extremo, tá? Um alvo aí que indica que ela ainda tem espaço para cair bastante nos próximos meses. A gente não pode deixar de falar da Chainlink, que fechou com alta de 2,5% nesse domingo. A tendência principal para a Chainlink ainda segue sendo buscar aquela região que a gente comentou, a região dos $6, que é o alvo daquela cunha ascendente que ela rompeu para baixo, mas para os próximos dias, para as próximas horas, ela parece estar formando o mesmo padrão que o resto do mercado, tá? Uma espécie de fundo duplo ali bem pequeno, com alvo ali na região de aproximadamente $8,84, tá? XRP, meus amigos, XRP andando de lado nas últimas horas, mas ela deu um pulo ali, né, quando saiu essa notícia, e o alvo para ela agora parece estar ali num fundo duplo que ela está fazendo, tá? Ela ainda não rompeu, ela teria que romper a região de 1,18 para cima. Se ela conseguir de fato romper, aí o alvo para XRP vai ser lá na região de aproximadamente 1,27, tá? Que é uma região de resistência, 1,27, 1,28, então fiquem de olho. Tokenir estava formando um topinho duplo ali, essa é outra moeda também traiçoeira para usar análise gráfica, tá? E já está subindo. Não tem aqui um padrão gráfico confiável por enquanto, mas se ela romper ali para cima os 2,26, ela vai formar um fundinho duplo, né, com alvo ali na região de 2,66, tá? A ADA Cardano, meus amigos, subindo agora de noite também, acompanhando o resto do mercado, né? Mas ela não tem aqui um padrão muito confiável. Dá para falar que a ADA Cardano fez aqui um fundinho duplo, bem pequeno, tá? Não dá para dizer que tem um espaço muito grande de subida. Teria um alvo ali na região de 1,19, ela já está em 1,18, tá? Então ela não tem tanto espaço assim, tá? Então não é muito confiável um trade aqui. Token Tom do Telegram subindo agora de noite, mas sem padrões gráficos confiáveis. Ainda não saiu daquele cenário pessimista de alvo na região de $1, próximo de $1. Token Tron subiu um pouquinho nesse domingo, mas não tem padrões gráficos confiáveis. Dogecoin, meus amigos, andou subindo nas últimas horas aí. Ela formou ali também, quase formou aquele fundinho duplo, né? Mas a região ali dos 9 centavos é uma resistência forte, ela tem que romper ali para continuar subindo, tá? Pendle também rompeu para cima nas últimas horas, um fundinho duplo aqui nos tempos gráficos menores. O alvo para ela está lá na região de 1,49, tá? Outra moedinha importante, Sui, meus amigos. Sui andou subindo também nas últimas horas, mas não mudou até agora a tendência principal dela, que segue sendo buscar os 40 centavos nas próximas semanas, tá? Outra moedinha que a gente tem que dar uma olhada nela aqui
é o token Zcash, né, que andou se movimentando também nos últimos dias. Zcash subiu nesse domingo 12%. Tá? Ela estava formando ali nos últimos dias uma cunha ascendente com alvo na região de aproximadamente $277, mas ela praticamente invalidou com essa subida de hoje. E o token Zcash está dando sinais que vai voltar a subir. Só não tem um alvo, só não tem um padrão gráfico muito confiável aqui para a gente fazer projeções de preço, tá? E a Monero também, né? XMR, se eu não me engano, andou subindo nos últimos dias, tá? Subiu forte até. A explicação para esse movimento parece ser ali dinheiro de hacker entrando ali no Monero, fez o preço dela subir forte ali na sexta, no sábado, e já devolveu uma boa parte dessa alta, tanto que ela não conseguiu acompanhar hoje, tá? No mais, meus queridos, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo uma excelente noite de domingo, uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau, tchau.